Bom, como eu falei, a gente nunca conseguiu entender muito bem como tornar o trabalho mais engajador. A maioria das empresas até hoje busca isso, só que sem entender muito bem como isso é possível. E, e surgiu uma tendência, uma nova era, né, nos últimos anos, chamada de a era da experiência do colaborador. Tá? A pergunta que começou a ser feita pelas empresas mudou de novo. A pergunta que começou a ser feita foi a seguinte: como nós podemos criar uma empresa onde as pessoas queiram estar em vez de precisar estar, né? E o foco então mudou de novo, né? O foco começou a se tornar muito mais forte na cultura, na tecnologia e no ambiente, né? A cultura começou a ter começou a ser tratada de forma intencional, né, pelas empresas. A gente já viu que a gente precisa fazer isso, né, quando a gente quer mudar a cultura, tá? E começou a ser tratado isso com a cultura, né, por se tratar de uma coisa que não muda de uma hora para outra, começou a ser tratado ao longo prazo, né? Então a empresa ela começou a ter uma razão para existir, né? E isso mudou muito, tá? Mudou muito, porque quando a gente estava na era do engajamento, a gente tentava descobrir como engajar as pessoas através de ações simples, tá? E aqui não, tá? Aqui a experiência do colaborador, tá? Ela é uma evolução, né? Ou ela foi baseada, né, na experiência do cliente, tá? Que é definido como, né, o relacionamento que um cliente possui com a marca da empresa, né? Então essa situação começou o foco começou a ser o mesmo também para os colaboradores, né? Para que o relacionamento dos colaboradores com a marca pudesse ser satisfatório a ponto das pessoas, né, terem uma experiência boa enquanto estivessem no trabalho, né, dentro da organização. Então esse tipo de trabalho começou a ser feito, né, a cultura começou a ser moldada então de forma intencional pelas empresas para os colaboradores, né, que seria o encontro então das expectativas e desejos, né, dos colaboradores e o design intencional da cultura, né, da própria organização. E como que a gente chegou aqui na experiência do colaborador, né? Para as pessoas que fazem parte, né, da sua organização, a experiência delas é a realidade, né, de como é trabalhar dentro da tua empresa. E do ponto de vista da organização, seria aquilo que foi projetado e criado para os colaboradores, ou aquilo que a própria organização acredita, né, que a realidade do colaborador deve ser. Em outras palavras, então, aqui, na experiência do colaborador, as empresas começaram a moldar a cultura delas da forma como que elas imaginavam que isso fosse ser o melhor para o colaborador, né? Trazer uma experiência para o colaborador ali dentro do trabalho que trouxesse esse engajamento aí, tá? E essa mudança, então, antes da gente entrar aqui na experiência do colaborador, dificilmente a gente falava sobre a questão de iniciativas bottom-up, né, que são de baixo para cima. Normalmente todas as iniciativas elas eram realizadas top-down, né, de cima para baixo, ou seja, os gerentes, né, iniciando essa mudança, né, de cima para baixo. E com a introdução da experiência do colaborador, isso começou a mudar um pouco, tá? Então, os processos da empresa, os locais, né, de trabalho, os próprios fluxos de trabalho, eles começaram a ser projetados, né, de forma intencional, né, moldados de forma intencional em torno das tendências dos colaboradores, tá? Porque a experiência do colaborador, ela reconheceu, tá, que o empregado, né, o talento, o colaborador e não o empregador deve estar no centro da organização. E essa forma de pensar é uma forma de pensar que está mudando muito a forma com que as empresas, né, trabalham e como elas criam a cultura delas, tá? As organizações, então, o que elas estão fazendo? Elas estão investindo bastante em programas para melhorar, tá, a vida das pessoas no trabalho, com foco em melhorar justamente essa experiência diária, tá, que as pessoas têm. Aqui eu tenho uma pesquisa da Deloitte, né, de 2019 que fala o seguinte, tá? Que as empresas privadas elas estão usando um número de estratégias, né, para atrair e manter os talentos.
né? E quais são, né, essas iniciativas então que as empresas estão focando, tá? Então, melhorar o aprendizado e o desenvolvimento, tá? Então, 43%, tá, das empresas tá utilizando essa estratégia. Tá? 41% das empresas está desenvolvendo novas estratégias para atrair talentos, né? Para recrutar talentos e principalmente para manter, né, uma força de trabalho inclusiva, né? Outra iniciativa que está sendo bastante feita pelas empresas é aumentar o foco na flexibilidade e em programas de bem-estar. Então é muito comum hoje em dia você perceber que existe um aumento assim na flexibilidade do trabalho. Então muitas empresas hoje já possuem um horário flexível, elas já possuem trabalho remoto, coisas que em poucos anos atrás nem se imaginava, tá? Outra iniciativa assim, é criar uma cultura aberta e transparente, né, com uma comunicação aberta e transparente das pessoas com a liderança, com todos os líderes da empresa. Tá? Essa é uma outra iniciativa que está sendo bastante utilizada. Promover também, né, muitas empresas hoje elas estão muito preocupadas assim, com a sociedade, né, de como a própria sociedade enxerga a empresa e como a empresa consegue impactar a sociedade. Então, essa também é uma das várias iniciativas, né, que as empresas estão fazendo, estão voltadas a isso. Ela não, apesar de ainda ser uma coisa nova, tanto é que muitas empresas, principalmente aqui no Brasil, sequer conhecem, né, a experiência do colaborador, né, como que funciona você criar a tua cultura de forma intencional, né? Ela ainda não conseguiu resolver o problema ali da era do engajamento, que é justamente trazer o engajamento para as pessoas, tá? E essa experiência, então, que a experiência do colaborador está criando, ela é subjetiva, tá? Os humanos, eles possuem emoções, né? Diferentes percepções, atitudes e comportamentos. E a organização, para conseguir criar um ambiente de trabalho que possua, né, que seja engajador para as pessoas, ela primeiro, então, ela deve começar a buscar a entender as próprias pessoas, né, os seus próprios colaboradores. Então, o MIT, ele fez uma pesquisa que mostra que as empresas que estão investindo, né, em experiência do colaborador, elas estão conseguindo alcançar um índice de inovação que é 2 vezes maiores, tá, do que as empresas que não fazem isso. Eles estão conseguindo dobrar a satisfação do cliente e ter lucros 25% maiores que as organizações que não estão, né, com a mesma iniciativa voltada para a experiência do colaborador. Tá? Isso são números bem importantes e bem impactantes. Tá? Bom, aqui eu trago mais alguns números da pesquisa da Deloitte que diz o seguinte, né, que mostra, na verdade, assim, que a experiência do colaborador ela ainda possui alguns problemas que precisam ser melhor trabalhados para que realmente ela consiga atingir o seu objetivo, tá? Então, aqui na pesquisa foi perguntado, né, alguns pontos se as pessoas estavam satisfeitas então com a autonomia para a tomada de decisões dentro da sua empresa, né, com as ferramentas e tecnologias que estão sendo utilizadas no trabalho, né, acesso a informações e dados que são relevantes para o trabalho dela, né, o design, né, do próprio trabalho da pessoa, né, o papel dela, o fluxo de trabalho, né, do dia a dia, tudo isso ainda não tem conseguido, a experiência do colaborador não tem conseguido resolver esses problemas de uma forma que satisfaça, né, as pessoas intrinsecamente, que tragam engajamento para elas, tá? Bom, e quando perguntado então, né, aos colaboradores o que as suas organizações haviam feito, né, para melhorar a experiência deles no trabalho, as 3 principais ações, né, que foram identificadas pela Deloitte foram as seguintes, tá? Regalias e eventos, recompensas e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, tá? Então, todos esses aspectos aqui, eles são aspectos importantes no trabalho, né, sem dúvida. Só que nenhum deles consegue assim capturar, vamos dizer assim, o significado pessoal que os colaboradores estão procurando quando eles se envolvem com o trabalho, né? Que é a questão de você conseguir realmente se engajar, né, com o propósito da empresa, com o teu trabalho, com a forma como
o teu trabalho está impactando, né, as pessoas e fazendo com que você mesmo atinja os teus objetivos, né? Então, esse ainda é um problema que a gente precisa, que a era da experiência do colaborador trouxe e que a gente não está conseguindo resolver, tá? Então a pergunta que fica assim mesmo com, né, a chegada da experiência do colaborador, né, mesmo com essa mudança, por que as pessoas, né, ainda elas não estão vendo melhores resultados de engajamento no trabalho? Tá? E a resposta que eu trouxe aqui é a seguinte, porque a experiência do colaborador ela vem do indivíduo, mas ela ainda está focada principalmente no trabalho.